Oi, pessoal. Oi, 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 voltando. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo tranquilo? Tô ouvindo. Tá, Só manda a pessoa que tá digitando parar de digitar, senão fica ruim. Tá, eu vou estar sempre colocando aqui mudo para evitar esse tipo de situação. Pessoal, vamos só dar uma olhada aqui nas pessoas que estão presentes, para eu já colocar a nossa lista aqui de presença. Andressa de Souza, né? Andressa. Isso. Ponto que tem. Aqui é outra opção de abrir uma Ok. conta e receber. Ângela Duarte. Criar uma conta de poupança digital. Presente, professor. Arnon. É Arnon? Tá presente? Não. Notificação. Ou seu RG ou a sua O habilitação. Aurivan está presente. A Bruna Presente. Batista. E a PET. E a Bruna Santos. Jordalis. Jordalis, ok. Vamos lá. Ellen Garcia, ok. Elmar. Ok. Enzo. Enzo, ok. Evandro. Ok, Evandro professor. Cardoso. Everson Lopes. Aqui, Everson Lopes. Francisco. Eu tenho dois Francisco. Quais Francisco são? É o Francisco da Chagas Monteiro? Qual é o outro Francisco? Pessoal, veio o Francisco. Glória do Nascimento, ok. Iramar, ok. Jaqueline Abrantes, ok. Jaqueline, José Augusto. Ok. Presente, professor. Josmar. Presente, professor. Ok. Karina e Cássio. Karina tá aqui. Cássio, presente. Cássio, Kelly Karina é Aparecida. presente. Tô aqui. Cássio, Ok. presente. Leide, ok. Leidiane. Vamos lá. Marcelo. Marcelo André. Maria de Jesus. Ok. Mariana Valadares. Tô aqui. Só para eu entender aqui, se eu estou olhando pelos participantes aí da reunião. Exatamente. Ok, obrigado. Marlene. Presente. Marlene. Marlon. Marlon, ok. Neuza Maria. Presente. Rubens da Cruz.
Ok. Ruth Ellen. Cadê o meu? Eu. Ok. Shirley. Presente, professor. Sueda, Luana. Presente. Thaísa de Souza. Vantuir. Thaísa está presente. Beleza. É o Thaís, Marcos, ok. né? O Alisson. Marcos É o Marcos. Antônio? Arnon, eu tô presente. Eu só não tava na hora que você chamou meu nome. Não, beleza, já coloquei aqui. Arnon, ok. O Alisson, né? Professor, Oi. licença, eu não ouvi meu nome, Bruna Thaís Pereira dos Santos. É porque Eu tem coloquei duas as duas Brunas, as duas Brunas estão presentes. Pessoal, acho que eu já falei de todo mundo. Tem Professor, alguém que eu com não tenha licença. falado? Também. Oi. Não respondi nada. O senhor chamou Daisy? Daisy passou batido. Daisy Félix. É porque eu não estou vendo você aqui, Daisy. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Everson Lopes, professor. Eu não respondi na hora aí. Qual o seu nome? Ah, o Everson. Everson. Não, já coloquei para você aqui. Obrigado. Ah, tá. É porque Professor. eu entrei depois na turma, aí eu não sabia se meu nome estava na chamada. Tá na chamada e O também tá Marcelo falou que não aparecendo na minha tela dei. agora. Ah, tá. Professor, o Marcelo falou que não deu para responder porque ele está sem microfone. Ah, tá. É o Marcelo, né? Não Tá coloquei aqui presente, para Isso. minha porque tava presença. dando defeito aqui. Ah, tá. Não, então O Alisson beleza. tá presente, o professor. Tranquilo. Pessoal, tranquilos? E aí, vamos lá então? Vamos. Pessoal, olha só. Eu vou fazer a inversão da tela e vou colocar exatamente no Código Penal. Nós vamos entrar agora onde? Seguindo o nosso roteiro, nós vamos falar agora sobre só deixa eu colocar aqui mudo, tá? E nós vamos começar a falar sobre prisão domiciliar, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, entrem, falem, participem, tá bom? Ativar mudo, ok. Então, vamos lá, fazer a inversão. Que o juiz domiciliar. Quando? Tá? Então, veja, no artigo 308, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, tá? Então, veja, esse é um rol taxativo, tá bom? Vamos a eles. Primeira situação, quando o acusado for o quê? Maior de 80 anos. Então, fala maior de 80 anos. Ou seja, 80 anos e um dia é maior de 80 anos? Sim, tá? Então, maior de 80 anos, primeiro caso. Segundo caso, extremamente debilitado por motivo de doença grave, tá? Pessoal, interessante. Com base nesse inciso 2, tem muitas pessoas hoje presas que estão saindo por causa do Covid-19, tá? Por quê? Por causa da doença, tem pessoas que são consideradas de alto risco. Então, essas pessoas que são consideradas de alto risco, eles estão entrando com pedido para prisão domiciliar e a maioria dos juízes está deferindo, tá? Nesses casos, interessante, o juiz, além de determinar a prisão domiciliar, ele pode, inclusive, determinar também a utilização da tornozeleira eletrônica, tá? Mas veja que isso é uma válvula de escape. Teve um juiz, tá, meio do sul do país, que mandou boa parte dos presos irem para casa, simplesmente por causa do Covid. Pessoal, assim, é a notícia que foi vinculada. Nós não sabemos se realmente
é verdadeiro. Mas o juiz que faz isso é um doido. Por quê? Todos nós não estamos em quarentena. Então, se está em quarentena, a pessoa que está presa, ele também está em quarentena? Está em quarentena, tá? Agora, o único caso que eu acho que aí sim deve ter um cuidado muito grande, quando no presídio há suspeita de alguém que tenha o Covid e tem pessoas no grupo de risco. Então, aí, nesse caso, tranquilo, determinar a prisão domiciliar. Mas fora desses casos, é um absurdo. Pelo menos ao meu sentir, é um absurdo, tá? Inciso 3. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Pessoal, o juiz, para deferir, nesse caso, substituir a prisão preventiva pela domiciliar, nesse caso, é só se esse menor de 6 anos ou a pessoa com deficiência só tiver só o acusado ou a acusada como a única pessoa que cuida dele ou dela. Tá? Então, veja, imagine vocês um caso. Uma presa pediu prisão domiciliar porque ela tinha uma criança menor de 12 anos. Tá? Nesse caso, o juiz indeferiu, por quê? Porque a criança já era cuidada pela avó. Tá? Então, nesse caso, a criança não estava ao desamparo. Se a criança não está no desamparo, não tem justificativa o juiz determinar a prisão domiciliar para essa acusada. Tá? Pessoal, de fato, tem alguém que está com problema aí no teclado. Isso que eu ia falar, por gentileza, o senhor tem como desligar o microfone de todo mundo? Porque está muito chato, isso estressa. Eu consigo desligar, mas aí a pessoa volta, aí ele volta de novo. Eu vou tentar aqui fazer mais uma vez, tá? Mas, de qualquer forma, eu peço aí para a pessoa tomar um cuidado com isso, ver se não está tendo esse problema. Mas vamos lá, voltou. Beleza, deixa eu voltar para o código. Então, ótimo. Inciso 4, olha só, gestante. Então, o juiz ele pode determinar substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a presa for gestante. Tá? 5, mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. Pessoal, veja que isso é uma mudança que aconteceu em 2016 e as más línguas falam que isso aí foi criado por causa das mulheres que foram presas na Lava Jato. Tá? Um absurdo a gente pensar dessa forma, né? Mas, de qualquer forma, todas as mulheres que se enquadrarem nessa situação terão o direito exatamente de fazer a substituição da pena privativa, ou melhor, a prisão preventiva pela prisão domiciliar, tá? E o inciso 6º, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, lembre a vocês o seguinte, tanto no inciso 5 como no inciso 6, o juiz, para deferir, só se o homem ou a mulher for o único responsável. Tá? Porque no caso da mulher, se tem qualquer outra pessoa que cuida dessa criança, não tem justificativa o juiz amenizar a situação só pelo fato de ser mulher. Tá? Então, assim, é um absurdo, ainda mais num tempo em que nós vivemos, que os direitos são iguais perante homem e mulher. Então, a respeito do acusado homem ou acusada mulher, os direitos têm que ser os mesmos. Inclusive, não só os direitos, como as garantias e os deveres. Tá bom? Então, esses são os casos em que é possível a substituição da pena, da prisão preventiva para domiciliar, tá bom? Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Tá? E tem algumas decisões do STJ, pessoal, desse ano de 2020, que corroboram exatamente isso. Tá? Que não é simplesmente pelo fato da pessoa ter um filho menor de 12 anos que vai deferir essa substituição para prisão domiciliar. Ok? Olha o artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que... Aqui eu tenho requisitos, pessoal, cumulativos. Tá? Então, só haverá essa substituição dessa mulher gestante ou responsável, né, por criança. E interessante, a palavra é criança. E o artigo 2º do ECA deixa bem claro que criança é até 12 anos incompletos. Ou seja, a criança tem que ter 11 anos e alguma coisa. Se ela completar, tiver 12 anos, é considerado adolescente e não fará jus ao artigo 318-A.
Os requisitos são cumulativos. Quais são os requisitos? Primeiro, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, se nós imaginarmos homicídio, lesão corporal, latrocínio, tá? Roubo, extorsão mediante sequestro, todos esses crimes, se a mulher cometer qualquer um desses crimes, não entra, tá? Não vai ter direito a esse benefício. Se for tráfico, aí tranquilo, porque o tráfico não é com uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, não tenha cometido crime contra seu filho tutelado, tá bom? Pessoal, eu estava olhando os dados do Infopen, e interessante, o crime que a mulher, que a acusada mais comete, é exatamente tráfico de drogas, está sendo disparado. É incrível como o sistema carcerário feminino, a maioria das pessoas que lá está, cometeu crime de tráfico, tá? Então, por isso que o artigo 318-A beneficia essa mulher traficante que seja gestante ou seja a única responsável, né? Seja responsável por criança ou pessoa com deficiência, tá? Alguma dúvida sobre prisão domiciliar? Sim ou não, pessoal? Alguma dúvida? Não. Então, beleza. Então, vamos continuar. Agora, eu vou falar para vocês exatamente o quê? As medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, tá? Então, lembre o seguinte, antes de 2011, o sistema que adotava, que nós já falamos, era o sistema bipolar, tá? Tanto é que falamos o fim da bipolaridade. Porque antes, o que acontecia sobre essas medidas cautelares? Ou eu tinha prisão, ou a pessoa saía pela liberdade provisória. Era uma coisa ou era outra. A partir de 2011, com a inserção do artigo 319, o sistema não é mais bipolar, e sim polimorfo. Olha que nome interessante, sistema polimorfo. Por quê? Nós temos agora uma quantidade enorme de medidas cautelares, tá? Então, não é simplesmente a prisão. Além da prisão, eu tenho várias outras. E começa exatamente no artigo 319. Primeira situação. Então, são medidas cautelares diversas da prisão. E lembre-se muito bem, pessoal, o juiz, quando ele for decretar uma prisão preventiva, ele só pode decretar uma prisão preventiva como a última medida. Ele tem que passar por todas essas possibilidades do artigo 319. Só se não preencher qualquer uma dessas possibilidades que ele vai aplicar a prisão preventiva, tá? Então, veja, lembre-se sempre que a prisão preventiva é a última situação, é o último caso, é a última ratio. Então, a primeira medida cautelar diversa da prisão. 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as atividades. Tome muito cuidado com as provas objetivas, tá? Porque ele pode confundir com vocês com o sursi processual. O sursi processual está previsto no artigo 89 da Lei 999/95. E no sursi processual, lá fala que o comparecimento é mensal. Comparecimento mensal e periódico. Veja que o inciso 1 aqui só fala o seguinte: comparecimento periódico em juízo e no prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Então, o juiz que vai fixar, ele pode colocar mensal? Pode. Ele pode colocar a cada 2 meses? Pode. Ele pode colocar a cada 6 meses? Também pode. Tá? Então, veja que essa medida cautelar do inciso 1, ela é diferente, tá? Ela é diferente. Deixa eu fechar aqui de novo. Essa medida cautelar, ela é diferente do sursi processual, tá bom? No inciso 2, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Pessoal, aqui tem que haver uma correlação, tá? Aqui tem que haver uma correlação. Por quê? Imagine vocês o seguinte: a pessoa
cometa crime, seja aquele torcedor fanático que toda vez que ele vai assistir um jogo de futebol, ele chega lá e pratica lesões corporais, talvez até já tenha tirado a vida de um outro torcedor e etc. Tá? Então, o juiz, se ele for determinar uma proibição de acesso a determinados lugares, basta ele, por exemplo, proibir da pessoa frequentar um bar, frequentar uma igreja, frequentar um outro local na cidade? Não. Tem que haver uma correlação. Então, veja, o juiz, quando ele faz essa proibição, ele vai fazer a proibição de acordo com o crime que ele praticou. Tá? Então, se nesse caso ele é um torcedor fanático, ele vai simplesmente proibir que ele tenha acesso, que ele vá para os estádios de futebol. Tá? Então, lembre-se que no inciso 2 tem que haver uma correlação. Terceiro, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Muitas das vezes, a gente acha que essa proibição só é aplicada nos casos de Lei Maria da Penha. Não, pessoal. Tá? Não. Além da Lei Maria da Penha, nós temos o caso também de lesões corporais domésticas, ali do artigo 129, parágrafo 9, em que a mulher pode ser autora e a vítima pode ser o homem. Tá? Então, veja, quando o juiz coloca essa proibição de manter contato, é para qualquer pessoa. Tá? Pode até ser no caso de violência doméstica, sim, mas no caso de violência doméstica tem as medidas cautelares previstas lá na Lei 11.340. Tá? Então, neste caso aqui, imagine um caso em que o acusado está ameaçando testemunha. Então, o juiz, em vez de determinar a prisão dele, fala, você está proibido de manter contato com qualquer testemunha até a sua oitiva. Tá? Então, até a oitiva, ele está proibido de manter contato com as testemunhas. Ok? Então, se ele, fazendo desse jeito, o juiz precisa determinar a prisão do acusado? Não, não há necessidade. Inciso 4º. Proibição de ausentar, deixa eu colocar aqui, aqui, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Como funciona isso na prática? Pessoal, quando o juiz determina a proibição da pessoa de ausentar da comarca, ele pode, veja, que essas medidas que nós estamos estudando, elas podem ser determinadas alternativamente ou cumulativamente, tá? Então, nesse caso, o juiz, quando ele determina essa ausência da comarca, o que ele pode fazer? Ele pode fazer o seguinte. Meu Deus. Ele pode fazer o seguinte. Ele pode, além de determinar a proibição, como primeira medida, ele pode colocar tornozeleira eletrônica como uma segunda medida, e até, inclusive, numa terceira medida, ele pode pedir para que o acusado forneça não só os passaportes, né, como também o juiz vai mandar um ofício para o órgão responsável para proibir a emissão de passaportes. Tá? Então, vejam, porque é muito fácil para a pessoa apresentar passaporte e depois ir lá na Polícia Federal e pedir uma segunda via. Tá? Então, o juiz, nesse caso da proibição de ausentar-se da comarca, ele pode determinar essas 3 medidas tudo em conjunto. Tá bom? 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência ou trabalhos fixos. Pessoal, esse recolhimento domiciliar é muito complicado a respeito de monitoração. Tá? Você colocar policiais para saber se a pessoa está lá ou não. Então, veja, quando o juiz determina esse recolhimento domiciliar, o correto e mais barato é ele determinar também o uso de tornozeleira eletrônica, que aí fica fácil para que haja essa fiscalização, tá bom? O próximo, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica. Vamos lá. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de funções penais. Pessoal, aqui nós temos 2 situações. Primeiro, suspensão do exercício da função pública. Imagine aquele funcionário público que está dilapidando patrimônio do erário.
Então, muitas das vezes, o juiz, em vez de determinar a prisão preventiva deste acusado, desse servidor, ele determina simplesmente o quê? Que ele suspenda o exercício da função, ou seja, ele não vai mais trabalhar, tá? Pessoal, pasmem. Esse servidor não vai mais trabalhar, mas ele vai continuar percebendo remuneração. Por quê? Por causa do princípio da não culpabilidade ou do princípio da inocência. E enquanto não houver uma prova de que ele é culpado, ele vai estar recebendo. Por quê? Porque nosso sistema, ele prefere, no caso, pagar um acusado do que tirar dinheiro de um inocente. Tá? Porque você tem que imaginar, e se o cara foi inocente e ficar um ano, 2 anos, 3 anos aí, um processo e sem receber salários? Imagine a gravidade, o tanto que isso acarretaria de prejuízo, tá bom? A segunda parte, natureza econômico-financeira. Nesse caso, o juiz, na maioria das vezes, quando ele determina, é aquela pessoa que trabalha no sistema financeiro. Ou seja, em vez de determinar a prisão preventiva, ele determina que a pessoa simplesmente saia do sistema financeiro, saia de trabalhar junto a bancos, junto a financeiras e etc. Tá bom? Continuando. Próximo. Professor, Pode falar. queria tirar uma dúvida. No caso de ele ser realmente tá envolvido mesmo nas questões da função pública, né? Está envolvida em relação ao seu dinheiro e tal, ele tem que devolver depois, se ele for realmente acusado? Você tem que lembrar que o servidor público, ele pode ser processado tanto penal, como civil, como administrativamente, tá? Então, o que acontece? Quando o servidor público ele já tem um inquérito em andamento, provavelmente vai ter um IP não. Qual é o nome, Jesus, no direito administrativo? Um PAD. Um PAD, exatamente. Um procedimento administrativo, o PAD, exatamente. Na maioria das vezes, quando o servidor público ele já tem uma ação penal em andamento, ele também já tem esse PAD já em andamento dentro da sua repartição. O que acontece? Lá é mais rápido que no direito penal. Então, lá pode haver, sim, a suspensão de valores, e lá, suponhamos que lá seja aplicado qualquer pena para ele, inclusive a de exoneração. A partir do momento que ele é exonerado, acabou. Então, ele não vai ter que pagar nada para os cofres públicos. Mas aí vem a pergunta: durante o período de suspensão, em que ele não está trabalhando e ele está recebendo, o poder público depois pode pedir, entrar com uma ação contra esse servidor pedindo todo esse salário? Pessoal, tecnicamente isso é possível, tá? Porque se ele cometeu um crime, ele foi desligado, não está laborando, não está produzindo, isso é possível. Na maioria das vezes, na prática, isso não acontece. Por que não acontece? Na maioria das vezes, o servidor público não tem nada. Por quê? Porque é um burro. A pessoa que ralou pra caramba para passar num concurso público e depois comete crimes no exercício da função pública é um verdadeiro burro. E burro não amealha patrimônio. Então, na maioria das vezes, não vai encontrar nada. E até porque, se a gente for analisar, nós temos a lei de improbidade administrativa, em que tem penalidades para esse servidor público, em que aí sim o Ministério Público pode entrar com ações, inclusive, penhorar bens, tanto dentro do Brasil como fora. E se vocês forem analisar também, no artigo 92 do Código Penal, criou-se uma nova possibilidade de penhorar, de confiscar bens de origem ilícita do servidor, tá? Como um perdimento de bens. Então, hoje, tem possibilidade? Tem, mas a respeito de bens. A respeito dessa verba, desse salário que ele recebeu, tecnicamente é possível, mas até hoje, na prática, eu não vi. Tá bom? Mas tecnicamente é possível? É possível. Próximo. Fiança nas infrações que admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento em caso de resistência injustificável à ordem judicial. Tá. Pessoal, 2 perguntas que eu quero fazer a vocês. Primeira pergunta, que a gente está terminando, né? O último é a monitoração eletrônica. Primeira pergunta a vocês. Se cair numa prova objetiva, tá? Falando se não existe no artigo
319 a possibilidade de aplicação isolada de uma única medida. Vocês responderiam verdadeiro ou falso? E aí? Vamos, pessoal? Verdadeiro. Repete a pergunta, professor. Então, vou fazer a pergunta novamente. Quero saber de vocês o seguinte. A respeito dessas medidas cautelares de natureza pessoal diversa da prisão, eu quero saber se cair numa pergunta seguinte, que não existe, ou melhor, vou até mudar, existe apenas uma única possibilidade de aplicação unitária de medida, ou seja, em outras palavras, o artigo 319 fala que ela pode ser cumulativa ou isolada. Se cai numa prova falando que existe uma única possibilidade de aplicação isolada de uma medida cautelar do artigo 319, vocês colocariam como certo ou como errado? Errado. Errado. Errado, errado. 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 Mais alguém? Errada, professor. Pessoal, olha só. Olha esse inciso 7. Olha só. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Essa é a única possibilidade de aplicação de uma medida cautelar de natureza pessoal diversa da prisão de forma única. Eu não tenho possibilidade de aplicar essa internação provisória com qualquer uma outra dessas medidas, tá? Então, veja, o que é esse caso? É aquele caso da pessoa doente mental, que ele é perigoso, já cometeu um crime, e ele Qual é é o perigoso. artigo, professor? Artigo 300, nós estamos lendo o artigo 319, inciso 7, tá? Artigo 319, inciso 7 do CPP. Então, esse é o único caso de aplicação isolada. Não existe possibilidade de eu pegar esse doente mental, colocar ele internado num hospital e colocar qualquer uma dessas outras medidas. Não tem lógica, tá? Não tem lógica. Então, esse é o único caso em que de aplicação isolada. Todos os outros, o juiz pode aplicar a qualquer um desses outros cumulados com os demais, tá? Então, ele pode fazer isso. Agora, nesse inciso 7º, não. É o único caso que ele vai fazer uma aplicação isolada, tá? Segunda pergunta. O artigo 319 do Código de Processo Penal, tá? Essas medidas cautelares de natureza pessoal, tá? Elas... aplicação dessas medidas, eu aplico a regra de cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, somente o juiz pode decretar essas medidas, ou eu não aplico essa regra e outras pessoas podem decretar essas medidas? E aí? Outras pessoas podem também. Quem? Eu fiz o exercício agorinha. Esqueci. Vou olhar no caderno. Então, pessoal, olha só. O único, veja, todas essas medidas somente o juiz pode determinar, cláusula de reserva de jurisdição, com exceção do inciso 8º, olha só, fiança. Por quê? A fiança, o delegado pode arbitrar, de acordo com o artigo 322, quando o quê? Quando a pena não for superior a 4 anos. Então, no caso de furto, o delegado pode arbitrar, tá? Então, lembre-se, no caso do artigo 319, existe sim a cláusula de reserva de jurisdição para todos esses incisos, com exceção exclusivamente para o inciso 8º. É o único caso em que o delegado pode arbitrar. Nos demais, somente o juiz poderá fazê-lo, tá bom? E um outro pega aqui de concurso é sobre aqui a internação. Olha que interessante aqui, ó. A internação do doente mental.
Tá? Neste caso, pessoal, é só nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, se o doente mental comete um furto, não pode ser aplicado a ele a internação provisória. Por quê? Porque a internação provisória só pode ser aplicada nos casos quando ele cometer crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E o furto não é nem violento, nem tem grave ameaça. Tá bom? Certinho? Para a gente finalizar com chave de ouro, olha só, o parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições, né, do capítulo 6 desse título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Tá bom? Isso é muito importante. Nós vamos entrar na fiança já agora, praticamente agora. Vocês têm que lembrar que a liberdade provisória é com e sem fiança. E mesmo que ela seja sem fiança, mas ela pode ser com ou sem vinculação. Nós vamos trabalhar já sobre isso, tá? Pessoal, antes de entrar na liberdade provisória ou confiança, olha o artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando o seu indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Tá? Foi o que nós falamos antes. Então, além do juiz determinar que a pessoa tem que ficar na comarca, além do juiz determinar que ele tem que entregar o passaporte, além dele determinar, oficiar a essas autoridades que trabalham na fronteira para fazer essa fiscalização, ele também pode determinar o que? A tornozeleira eletrônica, exatamente para quê? Para evitar de fuga. Lembra do César e Batista? Ele tirou a tornozeleira e fugiu. Tá? Então, assim, mas quando a pessoa está com a tornozeleira e ele rompe o lacre da tornozeleira, aquilo ali emite um alerta. Então, emitindo um alerta, fica muito mais fácil para prender o acusado, porque é quase que imediato o início da investigação. Tá bom? Certinhos? Até aqui, alguma dúvida? Ou podemos entrar na liberdade provisória com e sem fiança? Podemos. Podemos entrar? Sim, Então, beleza. Podemos. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Primeira coisa. Liberdade provisória com e sem fiança. Você tem que entender o que é o Instituto da Liberdade Provisória. Tá? Imagine vocês o seguinte. O Instituto da Liberdade Provisória é no seguinte sentido. Toda pessoa, principalmente quando a pessoa é presa em flagrante, antigamente, esse flagrante poderia durar todo o processo, tá? Com a modificação no Código de Processo Penal, ela parou, tá? Então, a liberdade provisória pode justificar a prisão de alguém simplesmente dentro das primeiras 24 horas, depois não mais. Só que o que acontece? A pessoa cometeu um crime. E há a possibilidade da pessoa o quê? Se ela cometeu um crime, há uma tendência da sociedade querer que a pessoa já seja punida. Ou seja, cometeu crime, vai para a cadeia, vai ser responsabilizado. Mas nós temos que pensar que a imputação de um crime a alguém, esse alguém pode se defender e depois, no final do processo, a gente pode verificar que essa pessoa é inocente. Então, imagine, durante todo o processo, a pessoa ficar custodiada e, no final, descobrir que ele era inocente, que ele não cometeu aquele crime. Olha o tamanho do prejuízo. Então, por causa disso, antigamente, antes de 2011, nós tínhamos a liberdade provisória, somente a liberdade provisória. Hoje nós temos aquelas medidas de contra-cautela que nós acabamos de ler no artigo 319. Pois bem, mas veja, a pessoa cometeu crime. A pessoa cometeu crime, tem prova do crime e indício suficiente de autoria. Só isso é suficiente para a pessoa se manter presa? Não. Por que não? Porque nós vimos que tem todas aquelas medidas cautelares do artigo 319 que o juiz deve percorrer, tá? Ele deve percorrer. Mas veja, além do artigo 319, nós temos também o do artigo 321, tá? Nós temos também o do artigo 321. E essa liberdade provisória, se a gente for analisar numa gradação, eu colocaria o seguinte: prisão a preventiva aqui em cima,
no ápice, junto com a prisão temporária. Abaixo dela, nós teríamos a liberdade provisória com e sem fiança, porque os senhores vão ver comigo que tem algumas vinculações, tem dinheiro e etc. E abaixo nós temos as medidas cautelares do artigo 319. Tá? Então, veja, pode acontecer do juiz... Veja, a pessoa foi presa, no prazo de 24 horas, levou para o juiz. Levando para o juiz, tá? Levando para o juiz para audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz pode fazer o quê? Ele pode pegar esse leque de opções e aplicar ao acusado. Entenderam? Pois bem, e vocês têm que ver uma outra situação. Vocês têm que analisar uma outra situação. Qual a situação? Em que, muitas das vezes, a audiência de custódia agora é coisa nova. Tá? A audiência de custódia agora, ela é recente. Ela foi normatizada exatamente agora Antes estava normatizado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas não estava no CPP. Só entrou no CPP no pacote anticrime. Então, é coisa recentíssima. Mas veja, antes, nós tínhamos vários casos em que a audiência de custódia poderia durar até 72 horas. Tinha estados que normatizaram a audiência de custódia nesse sentido. Então, aí, o Instituto da Liberdade Provisória ele ganhava muita força, principalmente naqueles crimes em que a pena máxima abstrata combinada ao delito não ultrapassava 4 anos. Por quê? Porque o delegado poderia arbitrar essa fiança. Tá? Então, veja, eu fiz tudo isso para falar para vocês o seguinte: o que é liberdade provisória? Eu tenho liberdade provisória com ou sem fiança. Essa liberdade provisória é a possibilidade do acusado responder o processo em liberdade, sem precisar ir ao cárcere. Tá? Só que essa liberdade provisória, ela vai ser com fiança ou sem fiança. Tá? E se ela for sem fiança, ela pode ser com vinculação ou sem vinculação. Nós vamos trabalhar com isso. Tá? Então, veja. Então, vamos lá. Liberdade provisória. Liberdade provisória, confiança. É o primeiro. Nós vamos trabalhar com ela. Artigo 321. Ausente os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas previstas no artigo 319 desse Código, observados os critérios constantes do artigo 282. Pessoal, olha que legal. Ausente os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então, por quê? Se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 e do 313, o juiz vai determinar aquela última medida. Tá? Então, o primeiro requisito é o quê? Que não estejam presentes estes requisitos. Segundo, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, também as medidas do artigo 319, tá? Então, pense comigo. O artigo 321 está deixando bem claro que o juiz pode conceder a liberdade provisória, inclusive colocando as medidas do artigo 319, que nós já estudamos, tá bom? Observar os critérios ali do artigo 282. Então, veja, pode haver acumulação de tudo. 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, aqui nós já criamos uma regra. Então, quando falamos em liberdade provisória com fiança, o que é fiança? Fiança é uma garantia. Tá? É uma garantia. É uma garantia ao juízo de que o acusado ele não vai fugir do distrito da culpa. Tá? E como é essa garantia? Essa garantia, pessoal, nós vamos ver no artigo seguinte que ela pode se dar de várias formas. Tá? Mas lembre o seguinte. Isso. Deixa eu colocar mudo novamente. Vamos lá. Fazendo aqui. Voltando. Então, veja. O que é essa fiança? Essa fiança é uma garantia. Imagine vocês o seguinte. Você, quando compra uma casa e financia essa casa, você não dá algo em garantia? Você vai dar a casa. Se você compra o carro e financia esse carro, você não vai dar o carro em garantia? Sim. A mesma coisa a pessoa, quando ela está presa e ela quer sair e tem a possibilidade de sair, de ter uma liberdade provisória.
com a fiança, com a aplicação dessa fiança, ela dá uma garantia para o juízo. Ela vai dar dinheiro, ela vai dar pedras ou metais preciosos, ela vai dar dívida da garantia pública, ela vai dar, inclusive, em penhora, um imóvel. Tá? Então, veja, isso é prestação de fiança. É simplesmente uma garantia de que a pessoa não vai fugir do distrito da culpa. Tá bom? E veja, o delegado ele só pode fazê-lo, naqueles crimes em que não exceder a 4 anos. Não exceder a 4 anos. Tá? Ou seja, furto, o delegado pode arbitrar a fiança, sim, mas só ao furto simples. Se o furto for qualificado, não mais, porque aí excede os 4 anos. Tá bom? Todos os casos passando... Então, veja, todos os crimes em que a pena abstratamente combinada for acima de 4 anos, exemplo, o homicídio simples, a pena é de 6 anos. Então, neste caso, somente juiz poderá fazê-lo, tá? E o juiz, ele vai decidir, olha que legal, no prazo de 48 horas. No prazo de 48 horas, tá bom? Pessoal, no artigo 323, nós temos os casos do quê? De proibição da fiança. Ou seja, não será concedida fiança. Então, a fiança é proibida, tá? Quais são os casos? De racismo. Então, se a pessoa comete um crime de racismo, veja, é diferente injúria racial, tá? Que está lá, é uma modalidade de injúria que está no artigo 140 do Código Penal do racismo. A injúria racial, ela admite fiança. Em tese, nós vamos discutir isso depois, tá? Que tem decisões divergentes nesse sentido, mas em tese admitiria a fiança. Mas veja, aqui não será concedida fiança nos crimes de racismo, tá? É proibida a fiança. Segundo, nos crimes dos 3 T's, tortura, tráfico de entorpecentes ou terrorismo. Pessoal, esses aqui são os crimes equiparados a hediondos e também os hediondos. Então, eles são proibidos, a apresentação da fiança. E o inciso terceiro, nos crimes cometidos por grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Pessoal, esses são os casos de proibição de fiança, tá? Mas olhe que absurdo o nosso legislador. Esses casos mais graves, em que é proibida a fiança, pasmem, o Supremo já decidiu. Se o acusado cometeu um crime hediondo, cometeu um crime de racismo, cometeu um crime de grupo armado, civil ou militar contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, se não estiverem presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, pasmem, ele vai responder o processo em liberdade e não vai pagar nada. Não vai garantir o juízo. Pessoal, olha que absurdo. No direito norte-americano, salvo engano, lá, quanto mais grave o crime, maior é o valor da fiança. E tem que ser assim. Por quê? Essa fiança ela vai servir para quê? Ela vai servir para pagar as custas do processo, ela vai servir para pagar a indenização para a vítima, se houver, tá? E vai servir, se sobrar dinheiro, para o Fundo Penitenciário Federal. Tá? Então, veja, isso se houver a condenação. Então, olhe, é muito importante que o nosso legislador mude essa figura de fiança. Então, essa proibição, não, eu vou colocar como proibida a fiança. Mas é proibida a fiança, mas deixa a pessoa responder o processo em liberdade, é um absurdo. Então, se fosse proibido da pessoa responder o processo em liberdade, ok. Mas não é isso que acontece no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos que mudar essa regra. Ou seja, todos os crimes deveriam ser afiançáveis? Sim, todos. Mas ele cometeu um crime hediondo, ele matou a mulher, um caso de feminicídio. Pessoal, a gente não quer que aconteça isso. Mas se acontecer, o que vai acontecer? Tem as custas do processo que vão ser caras. Segundo, essa mulher faleceu, ela deixou crianças, ela deixou parentes, são vítimas deste crime. Então, esse acusado tem que pagar uma indenização? Sim, então coloca uma indenização altíssima. Coloca-se um valor altíssimo. Mas o acusado não tem o dinheiro para pagar isso. Então fica na cadeia. Aí ele fica na cadeia, tá? Eu falo isso para os senhores porque hoje essa proibição do artigo 323 ela é inócua. Ela pega essas pessoas que cometem os crimes mais bárbaros da nossa sociedade e existe essa brecha deles conseguirem responder o processo em liberdade. Tá bom? Tá aí a dica. Mas,
para a prova de concurso, os senhores têm que lembrar do artigo 323. E no artigo 324 também tem casos de proibição de fiança. Olha os casos. 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedido ou infringido, sem motivo justo, qualquer obrigações a que se refere os artigos 327 e 328. E no caso de prisão civil ou militar. Tá? Então, veja, não é proibido a prestação de fiança quando a pessoa é devedor de alimentos e está lá preso porque não pagou pensão alimentícia. Ele pode prestar fiança? De jeito nenhum. No caso também da justiça castrense, a pessoa cometeu um crime militar, pode ele prestar fiança? Também não, é proibido. E o último inciso, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Por quê? Por lógica, pessoal, se é permitido a prisão preventiva, se é caso, estão ali os motivos autorizadores, o fumus commissi delicti, o periculum libertatis, tá? Mais o princípio da atualidade e mais aquelas regras ali do artigo 313, tem que ser aplicado a prisão preventiva, tá bom? Então, esses são os casos em que não se admitem fiança, tá? Pessoal, casos em que, isso nós estamos falando que é proibida a fiança. Agora, casos em que a pessoa, ele vai sair, vai ser arbitrado, ou melhor, casos com fiança e sem fiança. Um caso sem fiança, vou colocar para vocês, artigo 350 do Código Penal, ou do Código de Processo Penal. Olha só. Nos casos em que couber fiança e o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes do artigo 327 e 328 e outras medidas cautelares, se for o caso, tá? Olha o parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações e medidas impostas, aplicar-se ao disposto no artigo 282, no parágrafo 4º. Pessoal, o que quer dizer isso? Dependendo da situação econômica do réu, ele pode, se ele for uma pessoa extremamente miserável, não tem condições de pagar o valor da fiança, o juiz pode conceder a liberdade provisória sem o arbitramento de valor, tá? Então, lembre-se disso, do artigo 350, que é aplicado exatamente para as pessoas que não têm condições de pagar a fiança. No artigo 327, pessoal, nós vamos encontrar, ou melhor, antes de chegar no 327, no 325, eu tenho aqui qual é o critério que o delegado e o juiz vão utilizar para arbitrar essa fiança, tá? Então, olha o seguinte, o valor da fiança será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites. Então, tanto vale para o delegado como vale para o juiz. Lembrando que para o delegado é só a pena máxima combinada ao delito até 4 anos. Acima de 4 anos, somente o juiz. Primeiro caso, olha só. Olha que interessante. Quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, veja, neste caso, o delegado pode arbitrar. Então, quando a pena não exceder a 4 anos, qual o valor da fiança? Ela será entre 1 até 100 salários mínimos. E o delegado vai analisar o quê? A situação econômica do réu, a gravidade do crime, as consequências do crime, tá bom? Ele vai analisar tudo isso para quê? Para fazer esse arbitramento. Se vai ser de 1 até 100 salários mínimos, tá? Lembrando que, nesse caso, a pena não pode ser superior a 4 anos, ok? Segundo caso, olha só, quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Então, nesse caso, é voltado exatamente para quem? Para o juiz. Qual é o mínimo do valor da fiança? 10 salários mínimos. Qual é o máximo do valor dessa fiança? 200 salários mínimos. Tá bom? Então, veja, o nosso salário mínimo hoje está 1.045, é 200 vezes esses 1.000 e poucos reais. Tá? Dá mais de 200 mil reais. Mas olha que interessante a regra do parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada na forma do artigo 350, ou seja, a pessoa não precisa pagar valor nenhum, ela é dispensada, é a liberdade provisória, com fiança dispensada. 2, reduzida até o máximo de 2/3. Então, tanto para o juiz como para o delegado, veja,
Se a pessoa for muito pobre, mas tem um pouquinho de condições, veja aí, o mínimo é um salário mínimo. Ainda pode reduzir em 2/3 esse salário mínimo. É você pegar 1.045, dividir pelo 3 vezes 2. É o valor mínimo da fiança, tá bom? No caso do juiz, você pegar esses 10 salários mínimos aí, dividir por 3 vezes 2, tá bom? Agora, olha que interessante o inciso terceiro. Ele pode, dependendo da situação econômica do réu, se a pessoa é extremamente abastada, ele pode aumentar em até 1.000 vezes. Então, seria 200.000 salários mínimos. Tá? Isso é prestação de fiança. Não confunda a fiança com a pena de multa. Tá? A pena de multa, o critério de aplicação da pena de multa é o procedimento bifásico. Eu analiso primeiro a quantidade de dias multas, para depois achar o valor do dias multas, que pode ser 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o maior salário mínimo. E dependendo da situação, pode ser multiplicado até por 10, dependendo da lei. Tá? Então, não façam confusão com a aplicação da pena de multa do Código Penal. Isso aqui é fiança. Os valores são diferentes. Aqui eu falo em salário mínimo, lá eu falo em dias multa. Tá bom? Ok? Pessoal, olha só. O artigo 326 e o 327 e seguintes, nós vamos começar a falar exatamente sobre o quê? Quebra de fiança e perda de fiança, tá? Então, veja, aqui nós temos algumas situações que os senhores têm que tomar um cuidado muito grande, tanto com a quebra como a perda da fiança, tá? Veja bem. Até agora, alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida. Tranquilo? Então Sim. beleza. Sim. Pessoal, então vamos lá. Liberdade, isso cai muito, é muito cobrado em provas de concurso, essa quebra e perda de fiança, tá bom? Então vamos lá. Veja, casos de quebramento de fiança, tá? Quando a gente fala em quebramento de fiança, nós temos alguns casos listados pelo Código de Processo Penal em que dá esse quebramento de fiança, tá? Então veja, no artigo 326 ele fala bem claro: para determinar o valor da fiança, a autoridade será considerada a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, a vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade. No artigo 326, eu tenho exatamente o que deve ser considerado na fixação dessa fiança, entre 1 e 6 salários mínimos. Tá bom? Ou entre 10 e 200 salários mínimos. Ou, se for o caso, até 200.000 salários mínimos. Vai ter que ser analisado o artigo 326. No artigo 327, a fiança tomada por termo obrigará o fiançado a comparecer perante a autoridade. Tá? Todas as vezes que foi intimado. Pessoal, se ele foi intimado e não comparece, nós temos um caso de quebramento de fiança. Tá? Então, imagine, suponhamos que foi arbitrado 10 salários mínimos. Se a pessoa foi intimada para comparecer à audiência, não compareceu, e não consegue justificar depois, ele vai perder a metade desse valor. Tá? A metade desse valor ele já perde. Ele não consegue reaver esse bem depois. Tá bom? Isso é caso de quebra de fiança. Nesse caso, ele vai perder a metade do valor. Olha o 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento de fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias da residência sem comunicar à autoridade. Isso aqui é um outro caso de quebramento de fiança. Tá? Então, se ele muda de residência e não faz essa comunicação prévia, ou se ausenta da comarca por mais de 8 dias, é quebra de fiança. Ele vai perder a metade do valor. Tá bom? Olha o 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia haverá um livro especial com termos de abertura e de encerramento, numerado, rubricado, tudo para quê? Para fazer um acompanhamento do arbitramento de fiança lá na delegacia de polícia. Tá? Esse termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade por quem prestar a fiança e dele extrair-se a certidão para juntar nos autos. Ok? Então, o 329 ele traz exatamente os casos de como é documentado essa fiança. Tá? No artigo 320, eu vou ter casos de perda definitiva da fiança.
tá? 330, casos de perda definitiva da fiança. Veja os casos. A fiança, que sempre será definitiva, consistirá, no artigo 330, eu tenho quais são os bens que são considerados, que eu posso levar para o juiz, que eu posso levar para o delegado, para que seja feita essa garantia, tá? Para que seja prestado essa garantia perante o juízo. Então, veja, eu já tinha falado para vocês. Depósito em dinheiro, pedras, objetos, metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual e municipal. Detalhe. Pessoal, imagine o preso que está numa delegacia de polícia, tá? E ele tem a possibilidade de sair de prestar fiança. Então, veja, qual a forma mais fácil dele fazer? Depósito. Como ele pode fazer esse depósito? Porque imagine, se ele foi preso à noite, se ele tiver de ir num local para sacar dinheiro, para fazer, etc., ele vai ter que pedir para um parente. Se ele, preso, tiver um app de qualquer banco e ele puder fazer a transferência para a conta indicada, a conta judicial, ele mesmo pode fazer sem a ajuda de um terceiro. Mas o que mais acontece na prática é o quê? Os familiares do preso fazer essa prestação de fiança. E lembrando a vocês, se não tiver como fazer prova dessa fiança naquele momento, tá? A pessoa vai ficar encarcerada esperando exatamente o expediente bancário para fazer a prova deste depósito. Quando for pedras, objetos ou metais preciosos, o delegado vai precisar de fazer a avaliação para saber se é verdadeiro ou não. Então, se isso for à noite, vai ser complicado também. Vai ter que esperar o outro dia para esperar ir atrás de um ouvires, por exemplo, para fazer essa avaliação. Tá bom? Certinho até aqui, tudo tranquilo? Pessoal, estão me ouvindo? Tudo certo, professor. Está tendo muita falha. Está falhando muito. Tá. Mas isso é por causa... Tá, mas isso é por causa da qualidade da internet, que infelizmente, tanto para mim como para vocês, oscila. Tá? Eu até vou ver depois se a gravação ela fica boa, porque qualquer coisa, depois vocês assistem a gravação, tá bom? Mas isso, infelizmente, é por causa dessa oscilação. Pessoal, olha só, a fiança, ela pode ser também cassada, e ela pode ser também exigido o seu reforço, e vocês precisam fazer essa diferenciação de cassação de fiança e reforço de fiança, tá? Olha no artigo 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Uma outra pergunta. Até que momento pode haver aplicação da fiança? Pessoal, a fiança pode ser aplicada até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Enquanto não houver o trânsito em julgado, pode ser arbitrada a fiança. Agora, ela será cassada quando? Quando ela foi aplicada, ela foi aplicada de forma inadequada. Então, veja, imagine vocês o seguinte, o crime é um crime apenado aí com... Ou melhor, suponhamos que seja um crime comum, e aí depois... a pessoa, na hora que o Ministério Público vai fazer a denúncia, ou quando chega ali na fase de prolação da sentença, o juiz aplicando a emendatio libelli, ele muda a classificação do delito e etc. Então, imagine, se o crime antes admitia a fiança e depois ele não admite mais a fiança, será caso de cassação de fiança. Tá? Então, imagine vocês o seguinte... Antes era um homicídio simples e depois verificou-se no decorrer da instrução probatória que era um homicídio qualificado. Então, veja, nesse caso, a fiança ela foi arbitrada de forma errada, equivocada. Então, nesse caso, ela vai ser cassada. Tá? Então, reconheça não ser cabível na espécie, ela vai ser cassada. Regra do artigo 338 do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, cassação se dá quando ela foi aplicada de forma indevida. Um outro exemplo de cassação de fiança. Suponhamos que o crime seja penado, a pena máxima ali seja 10 anos, e o delegado arbitrou. Nesse caso, o juiz vai cassar essa fiança, porque ele não poderia ter determinado. A competência dele é até 4 anos. Tá bom? O artigo 339. Também será cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável. Foi o que nós falamos.
quando o crime era comum e passou agora a ser o quê? Crime hediondo, tá bom? Agora, reforço de fiança é diferente. Aqui o artigo 340 do Código de Processo Penal vai trazer para nós os casos de reforço de fiança. Então, veja, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente, tá? Então, suponhamos, a pessoa lá é extremamente abastada e a pessoa coloca lá um salário mínimo. Então, veja, é insuficiente, porque um dos critérios vai analisar a situação econômica do acusado. Então, nesse caso, pode ser exigido um reforço de fiança? Perfeito. 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Pessoal, isso acontece muito com o decorrer do tempo, tá? Então, assim, imagine vocês, títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública, até pouco tempo, estava valendo muito dinheiro. Agora, com essa crise, caiu lá embaixo. Então, assim, quando o bem que você deu para a fiança, ele perde o seu valor de mercado, aí pode ser exigido o quê? O reforço da fiança. E o terceiro, quando for inovada a classificação do delito, tá? Então, imagine o seguinte, antes o delito era do artigo 130 do Código Penal, tá? Era um crime de perigo. E depois inovou-se a classificação e agora é um crime de lesão corporal grave, do artigo 129, parágrafo 1º. Nesse caso, pode-se exigir o reforço da fiança? Perfeito. Tá bom? E veja, pessoal, o artigo 341, ele traz os casos para nós de quebramento da fiança. Então, veja, quando que vai julgar quebrada essa fiança, tá? Então, nós vimos antes a perda da metade da fiança e agora nós vamos ver os casos de quebramento de fiança, tá? Primeiro, regularmente intimado por relato do processo, ele não deixa comparecer sem motivo justificado, ele perde metade. E se depois ele é condenado e não apresenta para cumprir a pena, aí ele perde totalmente a fiança. 2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ou andamento ao processo. Ele vai também vai ter o quê? Perda, quebramento da fiança. Terceiro, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Quebra da fiança. Resistir injustificadamente na ordem judicial e praticar nova infração penal dolosa. Então, veja, pessoal, que nesse caso são casos de quebramento de fiança, tá? Então, são casos de quebramento de fiança. Interessante, quando há esse quebramento de fiança, você tem que ver que, e se o terceiro prestou a fiança? Ele pode recorrer quando o juiz julga quebrada a fiança, pessoal, ele pode recorrer sim. Ele é uma parte legítima, é um terceiro, estranho à ação penal, mas ele pode sim pedir, entrar e pleitear em favor do acusado para que o juiz não determine essa quebra de fiança, tá bom? Olha o artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na metade de seu valor, tá? Então, lembre que nós falamos no início. Houve um motivo de quebramento? Perde-se a metade, tá? Cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares. Nesse caso, o juiz ele pode determinar, inclusive, a prisão preventiva? Pode. Mas, em vez de determinar a prisão preventiva, ele pode determinar a aplicação das regras ali do artigo 319? Sim, ele pode. Tá? Então, assim, lembre-se, prisão preventiva é sempre a última ratio. No artigo 344, eu tenho entender se há perdido a totalidade da fiança. Olha que legal. Aqui, pessoal, perdeu tudo. Se o condenado, o acusado não se apresentar para o início de cumprimento de pena definitivamente imposta. Então, nesse caso, ele vai perder toda a fiança. E lembra que a destinação da fiança é para pagar custas do processo, para pagar a indenização, né, e se houver, e para o fundo penitenciário. É exatamente a dicção do artigo 345, tá? Então, veja, no caso de perda de fiança, o seu valor deduzido às custas e mais encargos, em que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei, tá bom? Pessoal, até agora, alguma dúvida? É muita informação. É muita informação mesmo. Olha só,
eu vou pedir para vocês o seguinte, como é muita informação e já está chegando o nosso horário também, eu não vou conversar com vocês hoje sobre a comunicação dos atos processuais. Falar sobre citação, sobre intimação, sobre notificação, sobre carta precatória, carta rogatória, tá? Carta de ordem. Eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro. Lembrando a vocês que a semana que vem nós vamos fazer essa simulação, né, da nossa prova. Quem sabe, eu vou ver até com a instituição a possibilidade da gente fazer até uma variação, quem sabe essa avaliação que a gente fosse fazer, ela tem algum peso, que eu acho que seria muito bom para nós todos, mas de qualquer forma eu vou manter vocês informados. De qualquer forma, pessoal, leiam os artigos que nós estudamos, comecem do artigo 282 ao artigo 350, leiam todos esses artigos, peguem essas aulas nossas gravadas e principalmente, façam exercícios, façam questões de concurso, tá? Isso vai ajudar demais na retenção de conteúdo por vocês, tá bom? Certinho? Beleza, professor. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição de vocês. Então, professor, só uma dúvida. Para esse simulado que a gente vai fazer semana que vem, é só estudar os artigos 282 ao 350 é suficiente? Olha só, eu sempre avisei a vocês o seguinte, que, vamos imaginar, é como se fosse a minha prova. Então, assim, para minha prova, qualquer prova que eu aplico na instituição, para você sair bem, para você não contar com a sorte, o que é necessário você fazer? Estudar todos os artigos de lei que nós comentamos, tá? Estudar uma boa doutrina, você fazer o resumo dessa boa doutrina, por isso que eu passei aquelas questões para vocês, aquelas 60 questões, que aquilo ali vocês já estão estudando, tá? Estudar as súmulas, tá? As súmulas dos tribunais superiores, né, a respeito da matéria estudada, e principalmente fazer questões de concurso. Tá? Então, assim, são 5 os caminhos que eu sempre falo para os alunos para sair muito bem na minha matéria e para sair bem em matéria de qualquer professor. Se vocês seguirem esses 5 caminhos, eu falo para vocês, vocês vão passar na OAB tranquilo, vão prestar concurso e vão passar, mas tem que seguir esses 5 caminhos. Se você só estuda a lei seca, o seu estudo está deficitário, está incompleto, tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Professor, essas 60 perguntas foi passado para o representante? Olha só, essas 60 questões foram passadas no primeiro dia de aula, tá? No primeiro dia de aula, eu falei para vocês que tinha essas 60 questões. No primeiro dia de aula, o AVA eu já tinha inserido em todos os 16 encontros, tudo que nós trabalharíamos durante esse semestre. Tá? Então, não só foi passado para vocês no primeiro dia de aula, como foi colocado no AVA para vocês desde o primeiro dia de aula. Essas que estão dissolvidas nas atividades, essas ou não? Essas que são cobradas na atividade, que o prazo terminou sexta-feira. Agora, na sexta-feira agora... Que era outras questões, além dessas. Não, vão ter novas questões para o segundo bimestre, tá? Mas eu ainda não avisei a vocês. Depois da nossa avaliaçãozinha da semana que vem, eu vou falar para vocês das demais questões. Mas é só relacionado ao primeiro bimestre. E não esqueçam, pessoal, sexta-feira agora termina o prazo para vocês me enviarem o mapa mental, tá bom? Oi? E lembrando também, o conteúdo do mapa mental é o mesmo conteúdo da simulação de memoriais orais que nós iríamos fazer e não vamos fazer mais, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Professor. Tá. Deixa eu falar, professor. Oi. Aquelas questões até hoje, né? Dia 7? Não, as questões terminaram sexta-feira passada. As questões, 60 questões terminaram. Eu avisei a todos que as 60 questões... Na verdade, pelo meu calendário que eu passei a vocês,
o último dia de prazo seria na terça-feira da semana passada. Aí, como nós estamos tendo essas aulas virtuais, eu ainda prorroguei para sexta-feira. Mas, tecnicamente falando, no primeiro dia de aula, eu falei para vocês que terminaria na terça-feira. E eu acabei prorrogando para sexta, tá? A mesma coisa... terça e mandei hoje. Não. Beleza. A mesma coisa o mapa mental. O mapa mental, o último dia seria hoje. Só que nós faríamos a nossa simulação dos memoriais orais. Só que, por causa da quarentena, eu prorroguei até sexta-feira, que vocês vão mandar para mim pelo WhatsApp. Tá bom? Professor, Oi? Professor, eu mandei por e-mail o mapa mental. Quer que eu mande pelo Zap? Manda pelo Zap, tira foto, manda pelo Zap ou escaneia, fica ao seu critério. Ou pelo Zap, manda para mim direto no privado, para mim, que aí eu já identifico seu nome e tal, etc. Uma foto no e-mail. Pode ser? Ou no e-mail. O e-mail é kenioprofessor@hotmail.com. Eu acho mais... e-mails que eu mandei anteriormente. Eu vi tanto no e-mail como vi também o que você mandou no Zap. No Zap eu acho muito mais prático para vocês, porque no e-mail ele é muito, carrega muito, pode demorar e etc. E no Zap não, você tirou foto, você já sabe que eu recebi ou não, tá bom? Professor, eu mandei no e-mail, acho que lá. Estou querendo fazer uma pergunta aqui, gente. Peraí. Vai lá. Professor, é o seguinte, me tem uma dúvida aqui. Você falou de multa e fiança. Quando a pessoa é condenada a 2 anos, existe aí a diferença da prestação de serviço com dias multa? Aí é outra coisa, Vantuir. Olha só, nós temos fiança, que a regra da fiança é uma, que nós já lemos agora, né? Principalmente os valores ali que nós vimos. Outra regra é a pena de multa, tá? Que está previsto no Código Penal, que é o sistema dias multa e etc. E outra coisa é a prestação pecuniária, que é uma medida, é uma pena restritiva de direitos, que substitui a pena privativa de liberdade. É uma outra situação. Então, a prestação pecuniária é outra situação. Então, eu tenho 3 situações. São 3 institutos diferentes. Entendi. No caso aí, o juiz condenou a pessoa com dias multa e a prestação de serviço existe alguma diferença entre essas duas ou não? Não, né? ele faz o seguinte, ele condena. Na hora que ele condena, ele vai ver o seguinte, porque o artigo 44 do Código Penal deixa bem claro que a pena não pode ser superior a 4 anos. Se não for superior a 4 anos e não for um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ele pode substituir a pena privativa de liberdade por restritivos de direitos. Tá? Mas se você tem que lembrar o seguinte, que a pena privativa de liberdade, ela tem crimes que está lá escrito o seguinte, pena de 1 a 4 anos e multa. Então, veja, uma coisa é a pena privativa de liberdade, outra coisa é a pena de multa. Então, pode acontecer, numa sentença, o juiz aplica a pena de multa, que ao mesmo tempo ele substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e na restritiva de direitos ele aplica uma prestação pecuniária. Aí ele vai ter os dois, tá? Mas aí você tem que lembrar por quê? Porque a multa, porque o crime em si estava escrito lá, a crime de 1 a 4 anos mais multa. Então, era possível tanto a pena privativa de liberdade como a multa. Aí a multa pode ser ela em conjunto com a pecuniária, porque houve a substituição do artigo 44. Tá bom? Entendi, ok. Então, beleza. Beleza. Pessoal, então, com isso, nós terminamos o nosso encontro de hoje. Muito, mas muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. E qualquer novidade a gente vai conversando. Se não surgir nenhuma novidade, na semana que vem, na terça-feira, a gente faz essa simulação, tá bom? Um abraço. Tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau, tchau. Falou.